Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Senhor. Naquele tempo, ao ouvirem as palavras de Jesus, algumas pessoas da multidão diziam: este é verdadeiramente o profeta. Outros diziam: ele é o Messias. Mas alguns objetavam: porventura o Messias virá da Galileia? Não diz a Escritura que o Messias será da descendência de Davi e virá de Belém, povoado de onde era Davi? Assim houve divisão no meio do povo por causa de Jesus. Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém pôs as mãos nele. Então os guardas do templo voltaram para os sumos sacerdotes e os fariseus, e estes perguntaram: por que não o trouxestes? Os guardas responderam: ninguém jamais falou como este homem. Então os fariseus disseram-lhes: também vós vos deixastes enganar? Por acaso algum dos chefes ou dos fariseus acreditou nele? Mas esta gente que não conhece a lei é maldita. Nicodemos, porém, um dos fariseus, aquele que se tinha encontrado com Jesus anteriormente, disse: será que a nossa lei julga alguém antes de o ouvir e saber o que ele fez? Eles responderam: também tu és galileu porventura? Vai estudar e verás que da Galileia não surge profeta. E cada um voltou para sua casa. Palavra da salvação. Vou começar a homilia de hoje fazendo uma pergunta para vocês, para você que nos assiste em casa, para vocês jovens que estão aqui. Essa pergunta é para mim também, para os seminaristas, para todos os padres que estão aqui. E a pergunta é a seguinte: você tem disposição de dar a sua vida por amor a Jesus? Essa é a pergunta. Eu sei que aqui tem pessoas que estão começando, tem outros que já têm uma caminhada, outros que já têm uma caminhada mais longa, mas essa é a pergunta: você tem disposição de dar a vida por Jesus? Mas essa pergunta que eu estou fazendo é por causa do Evangelho. Eu não estou perguntando se você quer seguir Jesus, porque seguir você já segue. Ainda mais que vocês estão tudo com roupa do jovem sarado aí. Seguir, você já segue. Todo cristão segue o Cristo. É por isso que é chamado de cristão. Mas vou voltar à pergunta. Essa pergunta ela vai perpassar na homilia, e no final eu vou perguntar de novo: você tem disposição de dar a sua vida por Jesus? Porque também, se eu perguntar se você ama Jesus, você vai dizer: eu amo. Ah, eu amo Jesus. Jesus é o amor da minha vida. Muito bem, é isso mesmo. Ele é o amor da minha vida. Se eu perguntar para você: a sua vida tem sentido sem Jesus? Você vai dizer: não, só com Jesus.
Mas eu pergunto de novo: você tem disposição de dar a sua vida por amor a Jesus? Então eu estou perguntando: você tem coragem de morrer por amor a Jesus? Então agora vamos voltar ao Evangelho, para nós entendermos a pergunta. Nessa quarta semana da quaresma que nós estamos, ela é caracterizada por uma questão, tanto a quarta semana como a quinta, porque na sexta semana, ou seja, passando essa sexta-feira que virá agora, a outra, já vai acontecer o quê? A igreja vai mostrar Cristo morrendo na cruz por nós. Só que essas 2 semanas, elas vão nos preparar para nós entendermos o motivo que levou as autoridades daquele tempo a matar Jesus. Se eu perguntar agora para vocês também, por que Jesus morreu? Aí você vai dizer o quê? Morreu para me salvar. Não é isso que vocês respondem? E é isso mesmo, ele veio para morrer, para nos salvar. Mas o que foi que levou Jesus a ser morto? Então, na terça-feira passada, Jesus estava no templo, e lá, nas mediações do templo, tinha um homem paralítico. E tinha uma fonte que ficava borbulhando. E ali se dizia que o primeiro doente que chegasse naquela água, na hora que ela estivesse borbulhando, a pessoa era curada. Então ali tinha paralítico, tinha cego, doentes de todas as formas. De repente Jesus chega e se depara com um homem paralítico há 38 anos. Tem alguém aí no meio com 38 anos? Com essa idade? Fica aí em pé você então, ele ali, ó. Aí é uma pessoa assim, um rapaz, um jovem, 38 anos, já quase entrando na idade dos 40. Pode sentar, obrigado. Então ele está lá. Jesus olha para aquele homem e Jesus diz assim: você quer ser curado? Aí o homem disse: mas Senhor, como, se ninguém me ajuda? Ninguém me ajuda a chegar lá. Aí Jesus vai lá e cura o homem. Pronto. Essa cura que Jesus fez nesse homem levou as autoridades religiosas daquele tempo a querer matar Jesus. Olha, só porque Jesus curou aquele homem, mas ele curou aquele homem no dia qual? Qual foi o dia? Sábado. Não, na cabeça dele não podia ser curado no dia de sábado. Aí Jesus fala bem assim para as autoridades religiosas daquele tempo: o meu pai trabalha e eu continuo trabalhando. Quando Jesus diz assim, o meu pai trabalha e eu continuo trabalhando, agora Jesus está dizendo para eles que ele é Deus, ele é filho de Deus. Quando uma pessoa se declarava filho de Deus, tinha que ser morto. É fácil agora eu perguntar para vocês aqui, vou perguntar e vocês vão me responder: Jesus é quem? Jesus é quem? Fala forte. Deus, né? Mas para eles lá não era fácil entender que Jesus era Deus, não. Para eles Jesus era um homem comum igual a nós, e que ainda estava fazendo algumas coisas erradas, fazendo cura no dia de sábado, aonde eles tinham acrescentado a lei que no dia de sábado você não podia nem fazer o bem. Aí, gente,
o Evangelho termina dizendo assim: vamos matá-lo. Porque esse homem, ele está disseminando no meio de nós uma doutrina totalmente errada. Vamos matá-lo, é blasfêmia. Ele está dizendo que ele é filho de Deus. Ele está dizendo que ele é Deus. Vamos matá-lo. Qual foi a atitude de Jesus agora diante desta situação? Bem, no evangelho de ontem fala, olha como foi que começou o evangelho de ontem. Eu estou mostrando para vocês, porque vocês precisam ver que a liturgia diária é como um filme em série. Hoje tem um capítulo, amanhã tem o segmento do outro capítulo, desse capítulo. Então tem uma série. Então eles ameaçaram matar Jesus, e o evangelho de ontem, ele começou dizendo assim, olha, Jesus andava percorrendo a Galileia, evitava andar pela Judeia, porque os judeus procuravam matá-lo. Então, enquanto Jesus tinha liberdade de falar sobre Deus para todo mundo, agora ele está começando a ter precaução. Vão me matar. Para quem foi na missa ontem, não sei quem foi o padre que celebrou, mas no evangelho, quando foi lido, lá falou que Jesus evitava, mas estava tendo uma festa. Jesus foi para a festa, e quando ele estava lá na festa, embora ele estivesse evitando que os homens o matassem naquele momento, lá diz que no templo ele gritou: eu sou o Filho de Deus. Aqui eu estou usando com as minhas próprias palavras. Aí eles disseram assim: vamos matá-lo. Aí a continuação do evangelho de hoje está dizendo o quê? Que por causa disso começou a surgir uma certa divisão entre o grupo de pessoas que estavam lá, porque eles ficavam dizendo assim: ele está dizendo que ele é o Messias, mas a palavra diz, na Sagrada Escritura fala que ele vem de Belém, mas ele veio da Galileia. Eles não sabiam que Jesus havia nascido em Belém. Na cabeça deles estava que Jesus havia nascido na Galileia, porque Jesus foi para Galileia, para Nazaré de Galileia. Ele foi para lá bem pequeno. Então agora eles disseram: então ele não pode ser o Messias. Aí ali do evangelho diz assim: mas eu nunca vi uma pessoa falar como esse homem. O povo estava dividido. Uns acreditavam e outros não. Diante de Jesus só existe duas questões e duas respostas que nós podemos dar para ele: ou eu fico com ele, ou eu não fico. Ou eu o tenho como Deus, ou eu não o tenho. É por isso que vocês acabam sofrendo na faculdade, é por isso que vocês acabam sofrendo na casa de vocês, é por isso que vocês acabam sofrendo com os seus amigos, porque vocês têm amigos que aceitam e têm amigos que não aceitam. Você já percebeu que tem... Alguém já chamou você de rato de sacristia? Rato de sacristia. Só vive agora na cola dos padres. Só quer saber agora de rezar. Agora é só a Bíblia, só quer andar com a Bíblia. Tudo agora é missa. Tudo agora é oração. Vocês já viveram situações assim? Agora quer viver a castidade. Agora não sei o quê. Agora é namoro santo. E agora é jejum.
Está tudo dormindo no chão agora, o ano todo dormindo no chão. Agora é o ano todo sem comer doce. Agora estão tudo fanático. Já viveram isso? É a posição. Ou é, ou não é. Com Jesus não existe meio termo. Não dá para ser assim, eu fico um pouco com Jesus, eu fico um pouco com o mundo, eu fico um pouco com o mundo, depois eu fico com Jesus. É assim, ou é, ou não é. Agora só vive andando com esse tal no pescoço. Por que eu não coloco uma melancia? É um tal. Estavam divididos. O Evangelho hoje está mostrando: somos dele ou não somos? Ele é ou ele não é? Tá? Estão mostrando aí, não sei se isso é verdade, né? Estão colocando um vídeo na internet, né? Pelos celulares, de um tal de um taxista, que ele passa o taxista blasfemando contra a pessoa de Jesus Cristo. Ele xinga todo tipo de palavrão. Todo tipo de palavrão. O cara vai filmando ele e ele blasfema. Eu não vou falar aqui os palavrões que ele fala. Até o cara que está filmando ele com o celular começa a dizer assim: cala a boca, Satanás. Cala a boca, Satanás. E o cara vai lá, ele assim, olha, declarando assim, falando mesmo, e ainda sorri. Só que depois tem uma outra foto mostrando assim, que o táxi desse cara, porque ele era taxista, ele bateu o táxi ficou todo amassado, e tem a foto dele deitado assim no chão, morto. Eu não sei se é verdade ou não, mas está lá. Eu não vou dizer agora que o cara morreu porque ele blasfemou contra Jesus, aí agora Jesus foi lá e pegou e matou agora o cara. Eu não sei, eu só sei que aconteceu uma fatalidade. Ele morreu, só que ele morreu blasfemando contra nosso Senhor Jesus Cristo. Esse daí ele fez a opção, pelo menos no vídeo mostra: eu não quero saber desse tal de Jesus Cristo. Ele é isso, ele é isso, ele é isso. E em seguida ele morre. Repito, nesta vida é assim. Ou somos de Jesus Cristo, ou não somos. Você é? Você é de Jesus Cristo? Graças a Deus você é. Mas você sabe que tem gente assistindo televisão em casa e está dizendo: eu não. Lá na faculdade onde você está, onde você estuda, lá no lugar onde você trabalha, tem pessoas que estão dizendo lá: eu não sou, eu não quero, eu não aceito. E qual é a sua posição lá? Quando você chega, quer seja nessa faculdade onde você estuda, aonde seus professores estão lá, disseminando no meio de vocês o ateísmo, o materialismo, e está dizendo tudo contra nosso Senhor Jesus Cristo. Quando você chega e eles olham para vocês, o que é que ele diz de você? Já chegou o cristãozinho? Já chegou o saradinho? Já chegou o santinho? Ou quando você chega lá que você está com eles, eles não conseguem perceber a diferença?
Mas aqui vocês se manifestam, aqui vocês se mostram, aqui vocês cantam, aqui vocês levantam o braço. Quando vocês estão lá no grupo de vocês, lá na sua paróquia, todo mundo canta as músicas de Jesus. Aqui é I love you, Jesus te ama, meu irmão e não sei o quê. Mas quando você está no meio daqueles que dizem: eu não aceito Jesus, qual é a sua posição? Qual é? Lá você vive dissimulado? Lá você tem vergonha? Porque eu quero dizer para vocês que Jesus não se envergonhou, não. Ele não se envergonhou de dar a vida por você. Ele não teve vergonha, ele não teve medo, ele enfrentou as autoridades daquele tempo. E na hora que ele teve que dizer: eu sou o Filho de Deus, mesmo sabendo que eles iam matá-lo, Jesus disse: eu sou o Filho de Deus, sim. Vocês estão entendendo o que eu estou falando aqui? Daqui a mais ou menos 15 dias, nós vamos ver o resultado dele ter falado: eu sou o Filho de Deus. O resultado dele vai ser esse: morte. Vão matá-lo. Porque geralmente a gente fala assim, né? Olha, padre, eu estava lá numa situação, aí a pessoa ficou falando um monte de coisa. Eles falaram que iam me matar, eles falaram que iam me pegar. Aí eu pedi força a São Miguel, eu pedi intercessão de Nossa Senhora. Padre, olha, me livrei. Aí todo mundo bate palma. Ei, rapaz, Deus é bom mesmo. Deus livrou você. E se Deus não livrar? Hein? Todo mundo quieto, né? Quero ver vocês empolgados depois dessa builia aqui, ó. Empolgados. Quero ver vocês aí, quem usa véu agora vai usar 3, 4. Eu quero ver depois dessa homilia aqui, os saradões aí, tá com a camisa bem grande agora. Um tal maior do que você bem na frente aqui, ó. Disposto a ser testemunha de Jesus aonde vocês estiverem. E o povo chamando de fanático. Porque nós estamos num mundo aonde está havendo uma preparação a nível mundial, através dos governos que estão introduzindo leis para que o cristianismo seja abafado. Até mesmo as outras religiões não tem problema não, mas o cristianismo tem que ser abafado. Ninguém pode se declarar cristão. Agora vocês podem, agora nós podemos, todo mundo aqui pode, não tem algum problema? Como eu estava falando ontem na missa que eu estava celebrando, às vezes a gente recebe umas perseguiçõezinhas por aí assim. Alguém que chega e diz: você só quer saber de Deus, não precisa disso. Mas essa perseguição de matar, aqui no Brasil não tem não. Você pode pregar o evangelho nas praças, ninguém te prende, ninguém faz nada. Agora lá na Terra Santa, lá na Turquia, na Síria, lá o cristão é aquele que, se declarar, ele poderá ser morto. E ali eles se declaram, e eles veem os filhos morrendo, ele vê os irmãos morrendo, e eles se declaram mesmo, eles dão a vida por amor a Cristo. Você está preparado para isso? Todo mundo quieto.
Talvez se eu estivesse falando aqui, olha, Jesus vai derramar um rio de graças aqui, estava todo mundo, olha, Jesus agora vai derramar o seu Espírito, estaria todo mundo, vai derramar o Espírito, mas esse Espírito que Ele vai derramar, você está disposto a dar sua vida por Ele? Não respondam não, só pensem. Porque na hora da empolgação fala, Pedro também falou, viu? Eu também, Senhor. Ninguém está perseguindo, né? Ninguém está perseguindo. Eu não quero que vocês me respondam. Eu quero que vocês reflitam. Eu estou dizendo que Jesus, a igreja está mostrando a causa que levou Jesus à morte, que é morrer por nós. E na hora que os homens declararam que iam matá-lo, e vão matá-lo mesmo, Jesus não esfriou, Ele continuou firme na convicção dele. Eu sou o Filho de Deus, sim, e eu vim porque o Pai me mandou para salvar todos vocês, e Ele não esmureceu, é isso que eu estou falando. E a pergunta que eu estou fazendo também, a outra é, nos lugares aonde você está, aonde só você é cristão, se declara como cristão, você fica como? Você se esconde? Ou você mostra quem você é? Eu não estou dizendo que é para você levar uma bandeira bem grande, com Cristo lá, um crucifixo bem grande. Eu não estou falando isso. Eu estou falando que nos lugares onde Cristo é blasfemado, qual é a sua atitude? Você fica quietinho? Você não mostra quem você é? Por amor a Cristo? Eu gosto quando vocês ficam quietinhos assim, porque vocês estão pensando. Porque na hora que vocês ficam na agitação, vocês não estão pensando. Vocês estão numa empolgação, estão no entusiasmo, está todo mundo gritando, está todo mundo cantando, está todo mundo rezando, mas você não está pensando. Agora vocês estão pensando. Como eu também estou pensando. Vocês sabem que nos anos de 1789 até 1799, a nível de história mundial, aconteceu uma revolução. Qual foi a revolução? Francesa. Na Revolução Francesa, os cristãos foram perseguidos. O Frei ali, né, ele é carmelita, mas ele é de uma raiz dos carmelitas. Mas as carmelitas são aquelas freiras que ficam dentro de um convento fechado com grades, para mostrar o quê? Que elas, você está querendo ser carmelita? Elas ficam dentro do Carmelo fechado, para dizer assim, elas renunciam a uma vida do mundo, porque o Carmelo é como se fosse a separação, como se fosse não, é a separação entre o profano e o lugar santo. Então elas vivem dentro do Carmelo, rezando por nós aqui fora, fazendo sacrifício por cada um de nós, renunciam por amor a Cristo a não casar, fazem os trabalhos lá dentro, rezando por nós. Olha bem, esse povo dá para incomodar alguém? Não dá, está lá dentro, fechado. Só que na Revolução Francesa, eles começaram também a perseguir os cristãos, claro. Aí eles foram em um Carmelo, onde tinha mais ou menos entre 12 a 20 freiras. E eles começaram a perseguir as freiras,
começaram a dizer para elas que elas tinham que largar o hábito, que elas tinham que ser tiradas daquele Carmelo. Vocês sabem qual foi a reação das freiras? E se elas não fizessem aquilo, elas poderiam ser mortas. E elas são as esposas de Jesus, elas amam Jesus, e um dos lemas do Carmelo é morrer por amor a Jesus. Na verdade, o cristão é chamado a morrer por amor a Jesus. E eles começaram a obrigá-las a sair do Carmelo, e elas diziam que elas não iam sair, até que pela força eles tiraram elas do Carmelo, obrigaram elas a tirar o hábito. Elas tiraram o hábito, colocaram elas de duas em casas separadas, e elas foram ser julgadas, porque elas não queriam de maneira nenhuma renunciar ao amor a Cristo, está vendo? Elas não queriam, elas diziam: não, nós não podemos abandonar Jesus, e se for para morrer por Ele, nós vamos morrer. Aí elas foram julgadas, estava lá no lugar do julgamento. Aí a sentença delas, sabe qual foi? A morte. No tempo da Revolução Francesa, se matava com a guilhotina, né? Aquela lâmina que cai lá de cima e corta o pescoço da pessoa. Quando o juiz deu o veredicto, dizendo assim: vocês vão ser presas e mortas, sabe o que foi que elas fizeram? Elas se abraçaram umas às outras e disseram: irmãs, que maravilha, eles vão nos matar. Quando a guilhotina passar no nosso pescoço, irmãs, nós vamos estar com o nosso amado, nós vamos estar com Cristo. Aí elas se abraçavam. Aí depois elas foram presas, porque depois elas iam ser levadas para o lugar onde elas iam ser mortas. Aí elas estavam lá, né, no presídio, na prisão. Aí elas dizem assim: irmãs, você está vendo como Jesus é maravilhoso? Nos colocou de novo no nosso lugar. Elas não vivem no Carmelo com grades? Irmãs, elas nos colocaram no nosso lugar, irmã. Aí chega o dia delas serem mortas. Aí elas são deslocadas numa carroça do presídio ao lugar da guilhotina. E sabe como é que elas iam dentro dessa carroça? Passando pela cidade, todo mundo olhando, aqueles que haviam negado Jesus falando mal delas, e outras chorando porque as irmãs estavam indo para ser mortas. Enquanto elas iam rezando: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, Pai nosso que está nos céus. Uma carmelita, quando morre, as irmãs que estão em volta, quando elas estão morrendo, rezam o creio. Elas iam rezando o creio. Aí chegou agora o momento do suplício. Está lá o carrasco lá em cima, as irmãs todas aqui em fila. A Madre Superiora pede para ela ser a última a ser morta. E aí o cara lá chama: Irmã Maria das Dores de Jesus crucificado. Aí elas vêm, abraça, ela vem, abraçava a superiora dava força: vá mesmo, é isso aí. E enquanto isso elas iam cantando o Veni Creator, vem Espírito Santo. Veni Creator Spiritu, mentes tuorum visita, impleso pena gracia. As irmãs iam cantando, e cada uma que subia, o pescoço rolava, e vinha outra, e o canto ia cada vez mais diminuindo,
Era um coro que cantava, e o coro ia se desfazendo, até que chegou a última, a Madre Superiora. Aí a Madre Superiora vai sozinha cantando, e as cabeças das outras já estavam rolando no chão já. E a Madre vai, coloca a cabeça, e a guilhotina desce, e a cabeça dela rola também. Você está disposto a amar Jesus Cristo? Todo mundo quieto. Cadê a empolgação? Cadê o entusiasmo? Se eu perguntasse agora de novo, quem quer seguir Jesus aqui? Eu quero, Padre, eu quero. Quem está disposto a ser de Jesus, eu quero. Mas quem está disposto a dar a vida por amor a Cristo? Aí é outros 500. Não me respondam. Porque ser de Cristo, ser jovem de Cristo, sarado, do Jique, do Jaque, do não sei o quê, tudo. Ser do movimento da renovação, de encontro de casais com Cristo, do apostolado da oração, sabe lá tudo. É dar a vida por amor a quem deu por mim. No tempo da perseguição. Vou contar outra história para terminar, porque já cansei vocês, e eu não quero cansar vocês. Ainda tem muita coisa para vocês ouvirem aí, rezarem e tudo, né? Mas vou contar mais uma história. No tempo também da perseguição. Isso daqui eu estava contando ontem quando eu estava celebrando a missa. Um grupo, não precisa se arrumar agora não para pegar as coisas, pode continuar quietinho. Está tão empolgado para ajudar no ofertório, né, que o cara está pegando, não, calma. Não tem tempo ainda. De repente eu posso contar aqui uma história de meia hora, né? No tempo da perseguição, vocês sabem que no início do cristianismo, as celebrações, elas eram feitas em casas, dentro de casas, porque o pessoal fazia escondido, por causa da perseguição dos romanos, porque os romanos matavam os cristãos que se declaravam, porque eles queriam que todos servissem ao César e aos deuses romanos. Então eles celebravam missas dentro de grutas, catacumbas, dentro de cemitérios. Então quando os cristãos iam se reunir, eles não se reuniam aqui não tinha essa propaganda não, via televisão, né? Jovem sarado no dia tal, venham cá, presença de não sei quem. Não tem divulgação não, a divulgação era feita assim, olha, ao pé do ouvido. Olha, o padre tal vai celebrar a missa na catacumba tal. Aquele negócio bem escondidinho. E um grupo de cristãos se reuniu para a celebração da missa. Estavam todos lá. O padre já estava paramentado para começar a missa, quando de repente entra os soldados no lugar aonde estavam celebrando, ia celebrar a missa. Os soldados desceram do cavalo e falaram para eles aqui, falaram ali para os cristãos: vocês são cristãos? O pessoal todo tremendo, dizendo que sim. Aí eles começaram a dizer assim: olha, quem renunciar a Jesus Cristo aqui e agora, não vai ser morto. Mas aqueles que continuarem persistindo em dizer que é de Jesus Cristo, vai morrer.
todos, nós vamos disseminar todos vocês aqui, vamos matar todos vocês. Aí ele disse assim: os que renunciam a Jesus Cristo vão tudo para a direita, e aqueles que querem se declarar cristãos, fique do lado esquerdo. Aí o pessoal foi para o lado direito, um grupo, com medo de morrer. Graças a Deus o padre permaneceu e foi para o lado esquerdo, graças a Deus. Porque se o padre fosse para o lado direito, aí ia dar problema. Aí os soldados começaram e falaram de novo: eu vou dar mais uma chance. Tem alguns de vocês que estão do lado esquerdo, que querem salvar sua vida, vai agora para o lado direito, porque se você ficar do lado esquerdo, vocês vão morrer. Aí mais um grupo do lado esquerdo foi para o lado direito. Ficou aquele grupinho pequeno. Aí os guardas chegaram e disseram assim: vocês que estão dizendo agora que vocês renunciam a Jesus Cristo, renunciamos. Vocês não querem morrer por amor a Cristo? Não, nós não queremos. Aí eles disseram: então saiam todos daqui agora. Aí eles saíram. Aí os soldados olharam para o padre e para o grupo pequeno que ficou e disse: padre, pode começar a missa, porque nós somos cristãos. Nós só queríamos saber padre, quem realmente aqui é. E agora o Senhor viu quem é e quem não é. Pronto, estou terminando a homilia. E termino de novo fazendo a pergunta: não me respondam, porque eu não quero saber de nada da vida de vocês. Eu que tenho que saber da minha vida. Vocês, como jovens de Deus que vocês são, vocês estão dispostos, numa sociedade onde não querem saber de Deus, se for preciso, você está disposto a dar a vida por amor a Cristo, que deu a vida por você, amando você? Incline a sua cabeça agora e pense nisso. Pode colocar um fundo musical aí, só um fundo, que agora é hora de pensar. Você também pode ir pensar, não precisa cantar agora não, senão você não vai pensar. Vai lá sentar também, deixa só o teclado. Você tem disposição, diante de tantas penitências que vocês estão fazendo, as anuais, diante desse tal que você leva no peito, diante de tantas coisas que vocês já ouviram e vocês estão ouvindo, você tem coragem de ser como aquelas carmelitas? Você tem coragem de ser como aquele grupinho que ficou com os soldados? Você tem coragem? Porque seguir Cristo implica também em dar a vida. Seguir a Jesus também implica em morrer por amor a Ele.
Você está disposto? Que Nossa Senhora, que estava aos pés da cruz, vendo o filho dela lá martirizado e dando a vida por nós, ela também que deu a resposta. Ela morreu junto com o filho dela ali. Interiormente ela estava morrendo e morreu junto com ele. Ela não renegou. Ela não fugiu. Ela não foi embora. Ela ficou até o fim. E as carmelitas cantavam o Veni Creator. E aqueles outros foram desafiados. Vocês vão ficar do lado de lá ou do lado de cá. Uns foram e outros não foram. Uns permaneceram e outros não permaneceram. E dai-nos a graça, Senhor, porque Tu sabes que nós somos medrosos, mas que pela força do Teu Espírito, o Senhor nos dê toda a coragem para no dia a dia, nesse mundo paganizado, nesse mundo materializado, nesse mundo ateísta, nós possamos ser fiéis a Ti, Senhor, que jamais venhamos a nos envergonhar de sermos cristãos. E um dia, Senhor, poderemos receber a grande recompensa que as carmelitas receberam de estarem agora diante da Tua presença no céu. A recompensa dos apóstolos, de estarem lá também. Com a recompensa daqueles jovens, o José, o mexicano, que também morreu dando a vida. E nós queremos entrar, Senhor, nessa quaresma. Ou melhor, entrar na Semana Santa e chegar na sexta-feira, Senhor, e agradecermos a Ti pelo Seu martírio por amor a nós, mas com a disposição de dizer: Senhor, dai-me força, para que, se for preciso dar a vida também, que eu possa dar, porque eu sou medroso, Senhor. Eu sou empolgado para Te louvar, para Te bendizer, para Te adorar, para falar das Suas maravilhas, mas na hora de dar a vida, Senhor, o corpo treme todo, vem o medo. Dai-nos, Senhor, a coragem dos mártires, a fidelidade dos mártires. Muito obrigado, meu Senhor e meu Deus. Amém. Essa história que eu contei das carmelitas, vocês que são acostumados muito a mexer em internet, no YouTube você encontra o filme. Tem esse filme, O Martírio das Carmelitas. Só que ele é em preto e branco, é um filme muito antigo, não tem aquelas coisas todas. Mas vocês não levem em conta isso. Assistam o filme e vocês vão ver o que é amar a Cristo. CançãoNovaPlay.com. Assine já!